estudar sobre a lei de Deus. Top 10, top 10, top 10. Vamos orar e vamos prosseguir no estudo, porque 7 horas eu começo um outro. E aí, quanto mais rápido a gente terminar aqui, vocês têm a oportunidade de fazer perguntas e aí fica melhor, né? Oremos. Grande Deus de Israel, Criador dos céus e da terra, queremos agradecer por teu amor infinito e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe agora no estudo da tua palavra, para que a vida e a casa desses meninos sejam iluminadas pelo teu poder e anjos possam protegê-los de modo que o mal não venha destruí-los. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Maurão, já vi que você está gravando aí, né? Eu ia falar, agora você pode começar a gravar, né? Mas já está gravando aí? Já está gravando. Assim. Vamos lá. Ok. Estudo de hoje aí pra gente é o top 10. Esse top 10 aí, ele tá falando dos 10 principais preceitos da Bíblia aí, né? Tão importantes que o próprio Deus falou, eu vou escrever, né? E deu pra gente aí os 10 mandamentos, muito importante para nós. Vamos lá, prosseguir um conhecimento aí, né? Queridos, imagina um mundo sem leis. Imagina que eu posso entrar na sua casa aí, pegar uma tesoura, cortar todas as calcinhas, cueca de vocês aí. Imagina que eu possa subir na cama de vocês aí, ó, com o pé sujo de barro e começar a pular lá, a cama quebrar e eu vou embora. Imagina aí que eu entro na casa de vocês aí e comece a colocar mendiga aí para morar aí dentro aí, ó, sem qualquer consulta a vocês. Então entenda, o mundo seria uma porcaria na realidade sem leis. As leis são os que são o que faz, o que fazem o que faz, né? São o que faz o mundo melhor. São as leis. A sociedade precisa de leis. Só para você ter uma ideia. Há um tempo atrás aí, os policiais fizeram greve no estado do Espírito Santo. Eles estavam sentindo que eles estavam ganhando pouco e os camaradas ficaram revoltados e falaram, não, pode aumentar o salário aí, senão a gente vai trabalhar. E os caras fizeram greve. Olha que coisa. E nesse caminho que eles fizeram greve, aconteceu que as próprias pessoas comuns começaram a saquear lojas, mercados, roubarem pessoas, porque ela sabia que a polícia não estaria ali para fazer frente aos seus delitos. Olha que coisa tremenda. Então, na realidade, muito mais pessoas têm o desejo de ser ladra, de pegar as coisas dos outros, de matar, de roubar, de estuprar, de abusar. Elas só não fazem isso com medo da lei, porque os policiais são agentes da lei para a nossa segurança, né? Diz aí Romanos capítulo 13, um verso muito importante sobre isso. Então, entenda, o mundo não consegue viver sem leis. Todo lugar precisa de ter regras, todo lugar precisa de ter lei. As casas precisam ter lei, as escolas precisam ter lei, a sociedade precisa ter lei, a igreja precisa ter lei. Imagine aí que um camarada entra e fala assim, não, quem vai pregar hoje sou eu. Dá aqui o microfone, pastor, eu que vou pregar hoje. Se não tivesse lei, ele com certeza poderia fazer isso. Ele não pode fazer isso porque o local de culto é inviolável de acordo com a Constituição, né? Então, olha só que coisa fenomenal aí que a gente vai aprendendo aí, que o mundo não pode viver sem leis. Ora, será que o reino de Deus pode viver sem leis? Obviamente que não, né? Deus, ele tem sua lei, né? Deuteronômio, capítulo 10, verso 4, menciona esse aspecto, que Deus tem sua lei especial. A sua lei, ela governa
o universo, né? Deus estabeleceu diferentes tipos de leis. Você vai verificar que Deus, por exemplo, colocou uma lei na natureza. E dessa lei depende muitos processos aí, né? Lei de atração, lei de repulsão, lei da gravidade, né? A lei do som, né? Entre vários outros aspectos aí, né? Então, as leis foram feitas por Deus. E Deus fez códigos morais também para que nós pudéssemos obedecer, para que a gente seja feliz. Ele tinha esse ideal para conosco, né? Vamos ver mais aqui, ó. A Bíblia, ela apresenta os 10 mandamentos como um dos eventos sobrenaturais mais importantes da história. Por quê, queridos? Porque, olha, Deus, ele veio com uma voz tremenda de cima de um monte. Os mandamentos são tão importantes que o próprio Deus teve que descer para escrever. Vamos pensar aqui para você entender, ó. A Bíblia, ela é importante. E a gente acredita que ela seja a palavra de Deus. A Bíblia é importante e é a palavra de Deus. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus, mas quem escreveu foram os homens. Deus dava as ideias e os homens escreviam a Bíblia, né? Vamos dar um exemplo aqui para você entender como é que é esse processo. Como é que a Bíblia pode ser escrita por homens e, ao mesmo tempo, ser a palavra de Deus? Simples, vamos pensar aqui, ó. Eu estou apaixonado pela Sandra, a minha esposa, mas ela não é esposa ainda. Eu estou apaixonado por ela e eu gosto dela e eu quero casar com ela. Só que para casar eu vou precisar primeiro namorar, mas para primeiro namorar eu tenho que conversar com ela primeiro lá. Como é que eu vou fazer agora? Eu decidi agora, então, escrever uma carta para a Sandra. Mas tem um problema. Eu sou analfabeto, eu não sei escrever. Aí, então, eu converso com a Iracema. E eu falo, ô Iracema, você minha amigona, você sabe escrever? Aí a Iracema fala, eu sei, escrevo muito bem. Fala, eu quero pedir um favor para você. Aí a Iracema fala, o que você deseja? Eu quero escrever uma carta para Sandra. Perdoe-me. Eu quero escrever uma carta para Sandra. Aí a Iracema fala, mas e aí? Escreve? Eu falo, querida, eu não posso escrever porque eu sou analfabeto. Você não pode me ajudar? Você que sabe escrever? Ela falou, tudo bem. E agora eu começo a ditar a carta. Eu falo assim, querida Sandrinha. Aí a Iracema vai lá e escreve, querida Sandrinha. Eu sou um cara apaixonado por você. Ela vai lá e escreve. E aí eu falo um monte de coisa e a Iracema escreve. Agora eu quero a resposta de vocês. Vocês desmutem aí e falem. Quando terminar a carta é minha ou a carta é da Iracema? Quem é o autor da Sua. carta? Minha. Muito bem. Você pediu um favor a ela. Muito bem. Agora, quem é o escritor da carta? O Éder ou A Iracema. Muito bem. Então, ó, a Iracema é escritora, mas o autor da carta, as ideias da carta são minhas. Da mesma forma, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas escrita por homens. Os homens foram escritores, mas as ideias foi de Deus. Deus dava as ideias para que os homens escrevessem. Por isso que ela é a palavra de Deus, ainda que escrita por homens. Agora, a Bíblia é santa, mesmo sendo escrita por homens. Agora, como é que você deve olhar a santidade, por exemplo, dos 10 mandamentos? Que Deus falou assim, ó, parou, os 10 mandamentos eu vou escrever. São tão importantes que eu mesmo vou escrever. Deus veio do céu, desceu na montanha do Sinai, em nuvem, pediu para Moisés, traz placa de pedra aí, porque se trouxer aí papel não vai dar certo, não. Me traz uma pedra porque ela representa eternidade. Eu quero colocar uma lei perene aí na vida do meu povo. E Moisés levou as placas de pedras e Deus
escreveu a lei ali, né? Então isso aí é bastante interessante a gente compreender, que foi um dos eventos mais importantes da humanidade, a entrega dos 10 mandamentos, que o próprio Deus falou, eu é quem vou escrever. Bem, Deus, ele fez um manuscrito para que seu povo não pudesse esquecer. E ele escreveu eles em pedras, né? Olha só o que diz Êxodo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus e Moisés conversando, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então foi aí que Deus escreveu os 10 mandamentos. Se ler a Êxodo 31, você vai ver nos versículos anteriores que ele menciona que Deus escreveu os 10 mandamentos. Então se alguém perguntar assim, ó, Deus escreveu a Bíblia? Não, não é assim. A gente não entende assim. Deus não escreveu a Bíblia. Deus, ele escreveu uma parte importante da Bíblia. Qual a parte importante que Deus escreveu? Os 10 mandamentos, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens e é a palavra de Deus, porque as ideias eram de Deus. Deus dava as ideias e os homens transmitiam as ideias do Senhor por meio escrito, né? Após escrever, Deus entregou os 10 mandamentos nas mãos de Moisés, o seu servo do Senhor. E o Moisés aí, né, desceu com as placas para apresentar isso ao povo, né? Olha que coisa tremenda, ó. Algumas pessoas, elas têm alguns problemas com as Sagradas Escrituras. E elas dizem assim, ó, eu não preciso guardar os 10 mandamentos. Sabe por que eu não preciso guardar os 10 mandamentos? Porque a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha só que coisa terrível, né? Vamos pensar aqui o que essas pessoas estão dizendo. Essas pessoas falam assim, ó, nós não precisamos guardar os 10 mandamentos, não precisa. O que a gente precisa é só ter amor. Será que é assim? Queridos, não é assim. Não é assim que funciona. Por exemplo, o que é amor? A gente não sabe o que é amor. Se você deixar as pessoas opinarem o que é amor, eu liberar o áudio de vocês aqui e falar o que é amor, cada um de vocês pode falar uma coisa. Cada um de vocês podem falar alguma coisa. E isso é um negócio bastante complexo, né? É um negócio bastante dificultoso. Porque cada pessoa vai ter uma opinião diferente a respeito do que seja o amor. Umas pessoas vão pensar que o amor é gostar da pessoa, umas pessoas vão dizer, o amor é perdoar. Então, entenda, nós não sabemos o que é o amor. Então, nós não sabemos o que é o amor. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, na realidade, perguntar para Deus o que é o amor. E o cumprimento da lei é o amor. Mas a Bíblia explica como é que esse cumprimento da lei é amor. Não é só ter um sentimento e não precisar guardar os mandamentos. Não é assim que funciona, né? Vamos pensar aqui para a gente poder entender como que o cumprimento da lei é o amor. Quando Deus fala que o cumprimento da lei é o amor, ele está se referindo a isso. Jesus, ele reduziu esses mandamentos em 2 para a gente poder entender. Ele fala assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. Ama teu próximo como a ti mesmo. Essas pessoas pensam então assim, ó, tá vendo? É só ter um sentimento bom para com Deus, um sentimento bom para com o meu próximo, e aí tá tudo certo. Eu não preciso guardar os mandamentos. Então, ó, Deus fala, não ter outros deuses diante de mim? Não importa. É lógico que eu posso ter outros deuses. É só eu amar a Deus acima deles. Outro mandamento fala, não é para fazer imagem de escultura, nem reverenciar essas imagens de esculturas.
Aí fala, não tem problema, é só amar a Deus acima deles. Deus fala para não tomar o nome de Deus em vão. Não é isso aí, é só amar a Deus acima de tudo. Deus fala para guardar o sábado. Não preciso guardar o sábado, é só amar a Deus acima de tudo. E assim vai indo, as pessoas vão dizendo que elas não precisam fazer o que está na lei, porque elas amam a Deus e amam ao próximo e está tudo certo. Não é assim que funciona. Quando Deus fala assim, amor a Deus e amor ao próximo, ele está se referindo às tábuas dos 10 mandamentos. A primeira tábua tinha 4 mandamentos, e esses mandamentos eram de amor a Deus. A segunda tábua era de amor ao próximo. Vamos verificar isso aqui, ó. Essa é a primeira tábua, ó, os mandamentos de amor a Deus. Ele diz assim, ó, não ter outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, né? Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guarde o repouso do dia de sábado. Esses 4 mandamentos, se você prestar atenção, eles são de amor a Deus. Não ter outros deuses. Por que eu não posso ter outros deuses? Porque eu amo a Deus. É amor a Deus. Por que eu não posso fazer imagem de escultura? Porque eu amo a um Deus verdadeiro, onipresente, e não limitado a um boneco que a mão do homem fez. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que eu faço isso? Porque eu respeito a Deus. Então eu não vou ficar brincando com o nome de Deus. Por que eu guardo o sábado? Porque é o dia que Deus descansou e é o dia que ele separou para si, para a sua adoração. É o dia que ele separou para ele. A Bíblia fala que é o sábado do Senhor teu Deus. Então, queridos, esses 4 primeiros mandamentos significa que quando eu guardo, eu estou amando a Deus. É isso que Cristo fala aqui, ó. Quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Como é que você sabe se está amando a Deus? Se você guarda esses 4 primeiros mandamentos. Porque esses são mandamentos de amor a Deus, é a primeira tábua. Agora, o segundo mandamento é ama teu próximo como a ti mesmo. E ele se refere à segunda tábua. Olha lá a segunda tábua aí. Ela é de amor ao próximo, todinha. Olha lá, primeiro mandamento, honra teu pai e tua mãe. Olha que coisa fenomenal, né? Por que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Porque eu amo meu próximo. Eles são meus próximos. São, na realidade, os mais próximos de mim. Por isso que eu devo honrar, obedecer, ouvir, acatar. Lógico que não para fazer coisa errada, né? Sexto mandamento é, não matarás. Por que eu não vou matar? Porque eu amo meu próximo. Não adulterarás. Por que eu não vou adulterar? Porque eu amo meu próximo. Tanto a minha esposa, como aquela mulher que vem de outro relacionamento, ou não tem outro relacionamento, enfim. Eu amo ela para que ela não venha se perder como adúltera, né? Oitavo mandamento, não furtarás. Por que eu não vou furtar? Porque eu não vou pegar as coisas do meu próximo. Eu amo ele e não vou querer tristeza para ele. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por que eu não vou mentir, não vou fofocar? Porque eu respeito a mentalidade, a idoneidade do meu próximo. Não cobiçarás, não vou colher coisa alheia. Então veja só que coisa tremenda. Os mandamentos são divididos em 2 tábuas, amor a Deus e amor ao próximo. Umas explicações aqui que são importantes, né? Crime de guerra, né? Seria um pecado abominável aí e tal, tudo. Amigos, a guerra não é vontade de Deus, não. Mas quando alguém morre na guerra, não é entendido dentro do mandamento. Por exemplo, um policial. Nós temos aqui a família Cronca. O Cronca é um policial e aí o cara vai lá para a rua lá para defender a gente lá e apareceu um grupo de bandidos e começou a ter troca de tiro. Se nesse trabalho o Cronca ele atira e ele pegou lá um bandido, a palavra de Deus condena ele? Não. A lei do Brasil pode condenar, mas a palavra de Deus não condena ele. Por quê? Porque, na realidade, os policiais foram chamados para fazer esse trabalho de justiça. E as pessoas não devem desafiar a justiça. Se elas morrerem, não é por conta do policial. Elas morreram porque elas desafiaram a justiça. E ele é um cumpridor da lei, né? Então, a gente tem que verificar esses aspectos aqui um pouco diferente. Eu convido vocês a ler Romanos 13 sobre esse assunto, que é muito importante aí para vocês compreenderem melhor essa ideia. Quando a Bíblia fala ali para não matar, na Bíblia mesmo ela está falando não matarás com intenção, é não assassinarás. Ele está falando de um homicídio doloso.
Existem dois tipos de homicídio: homicídio culposo e o doloso. Homicídio é a morte de alguém, né? Então, eu posso matar alguém sem querer. Vamos supor que eu coloquei, por exemplo, eu fui dar ré no carro e um bebezinho passou por detrás, eu não vi, atropelei o bebezinho, matei o bebezinho. Eu sou um homicida? Sim. Só que esse homicídio é doloso, é culposo. Ou seja, eu não tenho responsabilidade sobre aquilo. Eu não queria fazer aquilo, foi um acidente. Agora, diferente, tem uma criança lá na minha frente lá, eu tô vendo a criança, eu acelero o carro para atropelar. Aí é doloso. E é esse que a Bíblia está falando. Aquele que você tem intenção de matar a pessoa ali, né? Nesse aspecto. Então, é isso que envolve o mandamento não matarás, tá? O não matarás também envolve você tirar sua própria vida. Porque você vai tirar a vida e vai pedir perdão para quem depois? Depois que morreu, gente, não tem como pedir perdão. Então é complicado as pessoas tirarem sua própria vida aí, tá? Ela corre o risco de perder a salvação. Não é muito bom fazer esse tipo de coisa, não, tá? É um negócio muito negativo, tem crescido na sociedade, mas isso aí é bobeira, tá? Outra coisa tremenda aqui é que esse adultério aqui, ó, ele envolve todos os pecados relativos à sexualidade. Pode ser um estupro, pode ser um adultério, tem que tomar cuidado, pode ser a pornografia. Então a gente tem que estar atento com esse aspecto. O Cristo associou a esse mandamento até o olhar para uma mulher ou para um homem com intenção impura. Então a gente tem que pensar aí nesses aspectos aí da lei de Deus, que esses mandamentos são de amor ao próximo. Outra passagem difícil é essa aí, ó. Romanos 13:10, ele diz assim, ó: o fim da lei é Cristo. Aí a pessoa fala, viu? Não preciso mais guardar a lei. O fim da lei é Cristo. Cristo veio e acabou a lei. Será que é isso aí a vontade de Deus? Essa não é a vontade de Deus. Tem nada a ver isso aí. O fim da lei é Cristo está sendo mal interpretado. Você quer ver que é mal interpretado? Se você chegar, por exemplo, para um pastor que fala isso aí, tem muitos pastores que falam isso. Fim da lei é Cristo. Fala para ele que você vai pegar a mulher dele e vai passar ela pro negão lá namorar. Ver se ele vai querer. Ah, ele não vai querer, não. Ah, imagina, não, minha mulher, rapaz, ninguém põe a mão na minha mulher, que negócio. Falei, ué, mas o fim da lei é Cristo. Cristo já veio e acabou a lei. A lei que dizia não adulterarás era a lei que acabou. Então, se ela acabou, continua. Então, essas pessoas, na realidade, elas não estão contra a lei. Elas estão contra o mandamento do sábado. É o único mandamento que eles não querem guardar. Por isso que eles falam aboliu a lei. Mas eles não querem falar que aboliu a lei. Eles querem falar que aboliu o sábado. Mas será que isso sustenta? Vamos prosseguir aqui para a gente verificar esses aspectos aí. O fim da lei é Cristo. Vamos ver se o fim da lei é Cristo. Vamos ver como é que a gente vai entender isso aqui. Essa aqui é uma tela de um programa que eu tenho no computador, tá? E aí ele trabalha a Bíblia na língua original. E aqui é o mesmo texto, tá vendo? Romanos 10:4. Aqui tá 13:10, tá? Mas não é o 13:10 não. É o 10 verso 4, tá? E aí quando você vem em Romanos 10 verso 4, você vai verificar lá que a palavra que tem ali, falando fim, né? Olha aqui que você vê aqui, ó, tá meio coberto aqui, mas tá aqui, ó. Telos gar nomu. Nomu é lei, né? Então, o fim da lei é Christos, tá vendo? Eis de Caiocine, enfim, para que servia, né? De todo, enfim, vamos parar por aqui. A palavra lá é telos. E o que é telos? Ó, eu marquei aqui para você, tá em inglês, mas eu vou traduzir para você aqui, ó. É você fixar um alvo, definir um ponto, um objetivo. Então, olha só que coisa interessante. A palavra telos, que é traduzida como fim aí, ela é fim de finalidade, de objetivo. Ou seja, ele não está falando o fim da lei é Cristo, a lei acabou. Ele está falando o objetivo da lei é Cristo. Vamos entender melhor esse aspecto aqui. 1 Pedro 1, verso 9, usa a mesma palavra. O fim da vossa fé é a salvação. Oxi, você vai entender então que
Eu tenho salvação depois que eu acabo com a minha fé? Acabou a fé, aí eu tenho salvação? Não. Fim aí é a palavra objetivo. O objetivo da vossa fé é a salvação de vossas almas. Porque a palavra lá é telos também, tá vendo? A 1 Pedro 1,9, a palavra é telos, que é aqui, ó, definir um ponto, um objetivo, né? Então, o objetivo da lei é a vossa salvação, né? Então, o texto deve ser traduzido assim, ó, a finalidade da lei é Cristo. Por que a finalidade da lei é Cristo? Muito interessante isso aqui. Quando a gente estuda a lei, a gente vai verificar os nossos pecados. Por exemplo, a Raíssa, bagunceira, ela discutiu com a sua mãe virou as costas e ela fez assim para a mãe ainda. Raíssa, hein? Linguão, hein? Ó, fazer assim na língua, ó. Cortar a linguona, hein? Raíssa fez isso aí, correto? Aí, ela estava trancada no quarto dela, ela decidiu pegar a Bíblia para ler. Aí ela pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia. Aí, quando ela abriu no mandamento da lei. Ela abriu na lei. Aí, a lei diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe. Na hora, o Espírito Santo tocou no coração dela e falou, ó, o que você fez está errado. E aí, ela falou, nossa, é verdade. O que eu fiz está errado. Então, o que a lei fez? A lei mostrou o erro dela. Deu para você entender? Queridos, a finalidade da lei, então, é essa. Mostrar para a gente que a gente está errado. Quando você lê a lei, você sabe onde está a sua falha, onde você prevaricou. Isso aqui é muito importante de compreender. A lei é como se fosse um espelho. Seu rosto está sujo. Aí você não consegue ver. Mas quando você olha na lei, aí você consegue ver o seu rosto refletido e você vê onde está a sujeira. Agora eu pergunto para todos vocês aí. Tem como eu me limpar com o espelho? Sim ou não? Não. Não tem. Não adianta a Raíssa pegar o espelho lá e começar, ó, para ver se limpa. O espelho não limpa a gente. A lei não limpa o nosso coração, não limpa a nossa mente. Quem é o único que pode nos limpar? Deus. Jesus, Deus. É isso aí, Jesus, é Deus. Muito bem. Da mesma forma, o que Paulo está falando ali? Quando ele fala que a finalidade da lei é Cristo, é que a lei te mostra o seu pecado, você sente necessidade agora de um perdoador. E você sabe que o perdoador é Cristo. Então a lei foi usada por Deus para te conduzir até Cristo. Deu para você entender? Então o texto está dizendo, o fim da lei é Cristo, para de guardar a lei. Não está fazendo isso. Porque se isso for acontecer, gente, vai matar, roubar e vai ficar normal. E aí não faz sentido. Porque esses mandamentos estão na lei. Então, se você acha que eles ainda persistem, significa então que vocês têm que trocar essa ideia de fim, de acabou, por fim de finalidade. A finalidade da lei é Cristo, é levar a gente a Cristo, né? A lei, como eu disse para vocês, é como um espelho. Mostra onde estamos errados para sentirmos necessidade de Cristo, tá? A lei de Deus, ela foi abolida? Essa é uma boa pergunta. Mateus 5, verso 17 e 18, Jesus responde. Vamos verificar o que Jesus fala. Olha o que ele fala. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Ó, Jesus falando. Não é nem para pensar, é errado pensar que Cristo veio abolir a lei ou os profetas. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Olha só que coisa interessante. Cristo disse, então, que nós não devemos nem pensar que ele vai abolir a lei. Se ele está dizendo que não é para pensar, é porque é errado pensar. Nós não podemos nem pensar, Cristo veio abolir a lei. Ele não veio abolir a lei. E nem os profetas. Profetas é o Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento está valendo ainda. Ele diz assim, ó, não vim para revogar, né? Revogar é abolir. Eu vim para cumprir.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha que coisa interessante. Então a lei não passou. Porque o céu passou? Não. A terra passou? Não. Cristo falou que não vai sair um tio da lei sem que a terra e o céu passem. Então tem que primeiro acabar esse mundo de pecado para que possa sair alguma coisa da lei. Então não saiu nada, os mandamentos continuam os mesmos, né? Esse texto aqui é bem interessante, ó. Mostra que depois da morte de Jesus, Maria, mãe de Jesus, guardou os mandamentos, inclusive o sábado. Olha o que ele fala aí. Era o dia da preparação. Dia da preparação é sexta-feira, que a gente se prepara para o sábado. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado. Tá aí, ó, Lucas 23, versículos 54 a 56. Agora, se ela guardou o sábado depois da morte de Jesus, não é verdade que a morte de Jesus aboliu o sábado. Porque a própria mãe de Jesus, que andou com ele todo o período, que ouviu diversas pregações dele, com certeza, não ouviu nada sobre guarda de sábado ser abolida. Por isso ela continuou guardando o sábado, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês, eu quero que vocês respondam. Vocês acreditam que existe pecado no mundo? Sim. Só uma pessoa só? Quem mais? Eu acredito. Ok, é isso aí. Eu acredito. Muito bom, Fabiana. Ok. Todos nós, então, acreditamos que existe pecado no mundo. Todo mundo do mundo cristão acredita que existe pecado no mundo. Agora, ao você acreditar que existe pecado no mundo, significa que você acredita também que tem lei. Por quê? Porque olha só o que diz Romanos 4, verso 15. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Transgressão é pecado, ó. Então, gente, se o cara fala que aboliu a lei, que Cristo aboliu a lei, então não tem lei. E se não tem lei, não tem transgressão, não tem pecado. Porque o que é pecado? O pecado é transgredir a lei. Se você não tem lei, não tem transgressão. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu entendi. Muito bom, parabéns. Vou dar um exemplo aqui para que todos nós possamos entender melhor ainda do que você entendeu, Fabiana. Existe alguma lei no Brasil que nós não podemos tomar sorvete de morango? Não. 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 Não, né? Não existe. Então pergunta, você pode tomar sorvete de morango? Sim ou não? Pode. Sim. Pode. Agora vamos fazer uma outra pergunta aqui, ó, interessante. E se hoje o Dória fizer uma lei que proíbe tomar sorvete de morango? Se você tomar sorvete de morango, vai estar certo ou vai estar errado? Eu vou estar Errado. errado e certo ao mesmo tempo. Assim, na sua cabeça você vai estar certo. Mas perante a lei, vai estar errada. É a lei que diz o que é certo e o que é errado. A partir de então, quem tomar sorvete, o Dória pode prender. A polícia, né, vai poder prender. Por quê? Porque quebrou uma lei. Então, entenda, só tem pecado quando se quebra a lei. Se não existe lei, não tem pecado. Por que a gente pode tomar sorvete de morango? Posso tomar sorvete de morango porque não tem uma lei que proíbe. Então, a lei é que determina o pecado. Se existe pecado, é uma prova convicta de que existe a lei, que a lei não foi abolida, que ela continua. E Deus escreveu 10 mandamentos e não 9, nem 8, né? Olha o que a Bíblia diz aí, ó, em 1 João. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei. Pois o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Olha, então, se tem pecado, é porque tem lei. Porque não existe pecado sem lei. Não dá para transgredir algo que não está legislado.
Abolir a lei é liberar o pecado. Se você acaba com a lei, prostituir-se ficou certo, matar fica certo, mentir fica certo, roubar fica certo. Se você faz isso, você pisa a lei de Deus, acaba com a lei de Deus, você libera o pecado. E aí o mundo vira uma bagunça, né? Eu posso entrar na sua casa, roubar seus brinquedos, posso matar seu pai, sua mãe, posso vender você como escravo, porque não tem lei. É a lei que mostra que isso está errado, entendeu? Então, qual lei que foi abolida quando Cristo morreu? Porque quando Cristo morreu, foi abolida uma lei. Queridos, a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Como vocês podem ver aí, ó, tem um cordeiro morto, em paralelo aí para vocês compararem com Jesus, que é o Cordeiro de Deus morto. O cordeiro recebia os pecados das pessoas lá no passado, né, por uma oração, e as pessoas sacrificavam o cordeiro para dizer o seguinte, que o cordeiro vai morrer no lugar delas. E o cordeiro que morreu pelos nossos pecados foi Jesus. Agora pergunto, depois que Jesus morreu, tem necessidade de ficar matando o cordeirinho? Não. Não. Obviamente não. Foi essa lei que acabou. Nós vamos verificar aqui agora. Ó. Na Bíblia, nós temos diversos tipos de leis. Tem leis civis, que é a lei de casamento, né? Tal, divisão de terra. A lei civis também deles dizia o seguinte, se uma pessoa fosse pega com aquilo que ela roubou, ela tinha que pagar 4 vezes mais. Como você vê ali na história de Zaqueu. Lei civil. E lei de saúde? Tinha lei de saúde? Tinha lei de saúde também. E a lei de saúde? Deus proibia comer alguns alimentos e tudo mais e tal. E tinha as leis cerimoniais, que tinha a ver com sacrifícios, circuncisão. Tinha as leis da natureza, que tem até hoje, né? E a lei moral, que é os 10 mandamentos. Quais dessas leis se aplicam a nós? Leis civis. As leis civis de Israel, na Bíblia, não se aplicam a nós. Eram leis lá da época dele para a nação de Israel. Por exemplo, lá em Israel, se você matou uma pessoa, um familiar tinha direito de tirar a sua vida. Hoje no Brasil, se você matou alguém, aí vem um camarada te mata, e esse que te matou foi pego ali no flagra, esse camarada agora vai preso por isso. Mesmo que ele tenha vingado o sangue da mãe e tudo mais. Na lei do Brasil é assim. Então, a lei civil é diferente. Então, as leis civis da Bíblia não se aplicam a nós. Agora, as leis de saúde se aplicam a nós? Sim. Jeito de comer, jeito de dormir, tudo mais. Serve para nós termos saúde. As leis cerimoniais se aplicam a nós? Não mais. Não há mais necessidade de fazer sacrifício nem circuncisão. Circuncisão pode ser feita? Pode, tem a ver com saúde agora. Mas não com espiritualidade. E tinha lá a lei moral, os 10 mandamentos. Então, 4 tipos de leis. Vamos ver que lei que Cristo aboliu. Ó, em Mateus 27, 51, em Marcos 15, 38, em Lucas 23, 45, mostra que quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Esse véu que se rasgou de alto a baixo é como se Deus dissesse, acabou o serviço aqui no santuário. Não precisa mais matar o cordeirinho, porque o cordeiro verdadeiro morreu. Olha, Daniel fala no capítulo 9, verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não estará. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha que interessante, ó. Depois das 62 semanas, será morto o Messias. E ele morreu na metade da semana da profecia. E na metade da semana ele fez cessar o sacrifício. Então quem fez cessar o sacrifício foi a morte de Jesus. Foi essa a lei que foi abolida, a lei de sacrifício. Agora os 10 mandamentos não dá para abolir. Posso quebrar a cara da minha mãe, posso matar, posso roubar, tá tudo certo. Não é assim. A lei que foi abolida é de sacrifícios de animais. Tá? Só Jesus poderia pagar o preço, né? E ele pagou o preço infinito. Né? E hoje ele oferece a salvação a cada um de nós. Nós vimos aí que Maria e as discípulas de Jesus aí, elas guardaram o sábado após a morte de Jesus, né? Era o dia da preparação e essas mulheres descansaram segundo o mandamento, né? E isso depois da morte de Jesus. E a gente então só seguir o exemplo de Maria e dos apóstolos de Jesus, né? Como provamos nosso amor a Deus? Olha só como é que você sabe e você prova se você tem amor a Deus.
Olha o que ele fala, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, os mandamentos não são para nos salvar. Eu não me salvo por causa de mandamento. Mas toda pessoa que ama Jesus, ela guarda os 10 mandamentos. É o que Cristo falou. Olha o que diz aí em 1 João 2, versos 3 e 4. Ora, sabemos que temos conhecido por isso. Olha, uma dica para saber se a gente conhece a Deus de verdade. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, as igrejas que ensinam que os 10 mandamentos devem ser guardados é uma igreja mentirosa. E a pessoa que ensina também é uma mentirosa. E a verdade não está nela. Porque Deus não está contra a sua lei. Ele está contra o pecado, que é a transgressão da lei. Né? Assim, a gente fecha a nossa última a nossa reunião, né? E eu quero passar para vocês o desafio. O desafio dessa semana é o seguinte. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês, né? Ok, foi. O desafio da semana é esse aí, ó. Pegar uma imagem que representa a quebra ou obediência dos mandamentos. Tá? Vamos pegar assim, você pega lá um casal que está adulterando, um rapaz que está roubando, uma imagem. E aí você vai ter que mostrar essa imagem pra gente. Tá ok? Na próxima aula, no dia 11/7, semana que vem. E assim a gente finaliza o estudo, nós vamos fazer uma oração, e depois da oração vocês têm a oportunidade de fazer as suas perguntas. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, queremos agradecer porque o Senhor é muito bom e o Senhor tem nos abençoado para conhecermos a Tua lei e temos a oportunidade de te obedecer a fim de sermos felizes. Por favor, Senhor, ajuda-nos a cumprir os Seus votos, as Suas leis, a fim de que nós, ó Deus, possamos ser pessoas melhores para nós mesmos e para o mundo. Pedimos abençoe a cada um desses gravadores, a sua família também. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Vamos, galera. Vocês têm agora a oportunidade de fazer perguntas. Ninguém tem? Então, queridos, eu vou encerrar. Por que eu vou encerrar? Porque eu tenho uma outra reunião às 7 horas. Falta 7 minutos. Mas se tiver pergunta, fale logo aí, que eu respondo rapidinho. Queridos, então, beijão. Que Deus abençoe a todos aí. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, 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 Fabiana. pastor. Tchau. Aê, bagunceira. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.